Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso curso de latim. Que coisa maravilhosa estudarmos latim juntos, estamos avançando, estamos lendo textos, estamos traduzindo textos, estamos aprendendo a declinar, aprendendo a conjugar. E hoje nós vamos dar mais um passo em nosso curso. Dentre os muitos passos que já demos, nós temos um passo que precisamos aprimorar, que é o passo da leitura. Nós vamos fazer, nessa lição de número 5, a leitura de um texto latino. E assim, nós vamos observando na leitura os aspectos que nós já aprendemos e que precisamos recordar. Lembremos, nós temos, geralmente não temos oxítonas, especialmente quando tem mais de uma sílaba. Nós leremos como proparoxítona quando a penúltima sílaba for breve, quando for longa, nós leremos como paroxítona, essa sílaba será acentuada. E nós precisamos ir vendo fluência, percebendo que o V não tem som de V, tem som de U. Esse texto ajudará, ou nos ajudará a fazer bem o nosso exercício, o nosso papel. E aqui está o texto. O texto que nós temos aqui diante de nós é um texto de Catulo. E é um texto poético, belíssimo. Nós vamos primeiro ler e depois nós vamos propor uma tradução que não é tradução nossa. Essa tradução que vamos propor é uma tradução do grande Haroldo de Campos. Então o texto diz assim: Vivamus mea lesbia atque amemos, humoresque senum severiorum, homines unius aestimemos assis. Soles occidere et redire possunt. Nobis cum semel occidit brevis lux. Nox est perpetua una dormienda. Dami basia mille, dende centum, den mille altera, den secunda centum, dende usque altera mille, dende centum, den cum millia multa fecerimus. Conturbabimus illa, ne sciamus, aut nequis malus, e nuidere possit, cum tantum sciat esse baciorum. Que texto bonito! Já dá para perceber que é belo nessa sonoridade. Mas vamos propor uma tradução. Vivamos mea lesbia atque amemos. Vivamos minha lésbia e amemos. Rumoresque senum severiorum, homines unius aestimemos assis. E as graves vozes velhas todas valham para nós mesmos, para nós menos do que um vintém. De novo. E as graves vozes velhas todas valham para nós menos que um vintém. Soles occidere et redire possunt. Os sóis podem morrer e renascer. Nobis cum semel occidit brevis lux. Quando se apaga nosso fogo breve, nox est perpetua una dormienda. Dormimos uma noite infinita. Dame bacia mille dendes centum, den mille altera den secunda centum, dende usque altera mille, dende centum. Dá-me, pois, 1000 beijos, e mais 100, e 1000, e 100, e 1000, e 1100. Den cum millia multa fecerimus, quando somamos muitas vezes 1000, conturbabimus illa ne sciamus, misturaremos tudo até perder a conta. Aut nequis malus inuidere possit, que a inveja não ponha o olho de agouro, com tantum sciat esse baciorum, no assombro de uma tal soma de beijos. Que coisa mais bonita! Catulo, que beleza de poema que nos eleva, né? Que nos eleva e fala desse lugar do lírico
apaixonado, né? Que coisa boa. Pois bem, depois dessa coisa belíssima, boa, dessa leitura que fizemos, cabe a nós proceder uma análise de frases. Nós temos trabalhado frases constantemente e acho que vale sempre a pena nós revisitarmos essas frases para que, na revisitação dessas frases, nós possamos estabelecer uma compreensão linguística um pouco mais profunda, entendendo o caso, número, função sintática dos termos das orações em latim. É isso que nós vamos fazer, ok? Vamos ir fazendo uma análise sintática aqui dessas frases, que são frases simples, mas que ajudarão no nosso desenvolvimento. A primeira frase é: terra rotunda est. A terra é redonda. Eu nunca imaginei que ia chegar um tempo em que era complicado falar que a terra é redonda. Pois é, a terra é redonda, viu? Não é plana, ela é redonda. Terra rotunda est, né? Para não ter briga, quando alguém falar que a terra é plana, você fala em latim, terra rotunda est. Pois bem, terra é o sujeito. Esse verbo, o verbo est, é um verbo de ligação, né? E esse verbo de ligação, perceba como não é complicado, né? O verbo de ligação na terceira pessoa tem como sujeito terra, está no nominativo. O nominativo é um nominativo feminino singular. E aí nós temos um predicativo do sujeito, que é rotunda, que é o adjetivo, né? Rotundus, rotunda, rotundum, que é redondo, né? Redondo, redonda, coisa redonda. Logo, o que nós temos aqui é um predicativo do sujeito que concorda em caso nominativo, em gênero feminino e em número singular com a palavra terra. Então, terra rotunda est, terra nominativo, feminino singular, rotunda. Nominativo feminino singular, est, verbo na terceira pessoa do presente indicativo do verbo sum. Função sintática, terra, nominativo, o nominativo indicando o sujeito, rotunda, o predicativo do sujeito. Ok? Não é difícil, dá para a gente aprender. Vamos para a segunda frase. Amicus meus bonus est. De novo, amicus meus bonus est. Essa frase, a tradução é: meu amigo é bom. De novo, meu amigo é bom. Quando nós temos amicus, amicus, que é um nominativo masculino singular, ele vem acompanhado de um pronome possessivo, que é meus, mea, meu, meu, que ele serve de adjunta de nominal. Então nós temos aqui um sintagma, que é um sintagma de sujeito, que é formado por um núcleo, amicus, e por uma adjunta de nominal, meus. Nós temos um verbo de ligação, est, e temos um predicativo do sujeito, bônus, que está no mesmo caso, nominativo, no mesmo número singular, no mesmo número singular, mesmo caso nominativo e no mesmo gênero, que é masculino. Então nós temos um predicativo do sujeito, amigos meus, sujeito, bônus, predicativo do sujeito, e est é o verbo de ligação, de novo o verbo sum. Agora vamos para a terceira frase. A terceira frase é: poeta pecuniam non habet. É talvez uma verdade, porque é uma arte pouco cultuada e pouco valorizada, a arte da poesia, infelizmente. O poeta não tem dinheiro. Poeta pecuniam non habet. Bom, aqui nós temos poeta. Essa palavra é uma palavra masculina, não obstante ser de primeira declinação. Ela é poeta, masculino. É a primeira declinação, mas é masculino. E nós temos nominativo masculino singular. E nós temos o verbo habet, que é o verbo habeo, que é o verbo ter. Quem tem alguma coisa. Né? No caso, ele não tem alguma coisa, porque nós temos a adjunta adverbial non. Esse advérbio non, né? O advérbio, a função, a morfologia, é um advérbio. Mas quando ele está ligado ao verbo, ele está mudando o sentido do verbo, é uma adjunta adverbial, de negação. Né? Não tem.
E quem não tem alguma coisa. Objeto direto. O objeto direto vem no acusativo. Então, pecuniam, que é a palavra pecúnia no nominativo, ela é feminina, ela está no acusativo singular, sendo assim o objeto direto. Então, poeta, sujeito. Primeiro vamos para analisar morfologicamente. Poeta, nominativo masculino singular, pecúnia. Acusativo feminino singular. Non, advérbio, é uma palavra indeclinável. E habet, do verbo habil, segunda pessoa. Terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo ativo. Função sintática, poeta, sujeito. Nós temos um adjunto adverbial com um non, que é um adjunto adverbial de negação. E nós temos um objeto direto, que é pecúnia. Pecúnia é um objeto direto. E o objeto direto vem no acusativo. Ok? Bom, vamos continuar naquelas frases um pouco maiores. Numerus amicorum meorum magnus est. De novo. Numerus amicorum meorum magnus est. Tradução é: o número dos meus amigos é grande. O número dos meus amigos, ou de meus amigos, é grande. Magnus est. Para a gente analisar isso aqui, a gente tem que primeiro pensar que, de novo, temos um verbo de ligação, o verbo sum, na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo ativo. Tendo o verbo sum, na terceira pessoa, est, nós temos um sujeito. O sujeito é tudo isso aqui, ó. O número de meus amigos. Isso é o sujeito. Só que esse sujeito é composto por um núcleo, é um sintagma, é composto por um núcleo. Ok? Do que se está falando? Do número. Então, números é o núcleo do sujeito. E amicorum meorum, são dois termos que estão servindo de adjunta de nominal de números do sujeito. E ele está, percebam bem, no genitivo plural. Genitivo plural. Ok? Logo, nós temos um sujeito que é números amicorum meorum. Mas nós temos no núcleo do sujeito números, nominativo masculino singular, ok? E nós temos amicorum meorum, que é uma adjunta de nominal no genitivo masculino plural, ok? E aí depois nós temos, concordando com números, o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito aqui é o magnus. Ele vem no nominativo como sujeito, ele vem no masculino como sujeito, ele vem no singular como sujeito. Então, números, nominativo masculino singular. Amicorum, genitivo masculino plural. Meorum, genitivo masculino plural. Magnus, nominativo masculino singular. E est, o verbo de ligação na terceira pessoa do singular do presente. Formando assim, números amicorum meorum, tudo isso é sujeito. Formado pelo núcleo, números, e amicorum meorum é uma adjunta de nominal, restritivo, inclusive. Né? É o número do quê? De meus amigos. A pergunta é, a palavra número, ela é uma palavra que funciona? O número é grande? Até pode parecer que funciona, mas aqui parece que o sentido da oração é de números, num sentido de uma palavra que exige complemento. Número do quê? Então, se a gente entender assim, o amicorum meorum pode ser compreendido como um complemento nominal. Ok? Porque dá essa impressão de que número parece uma ideia incompleta que se completa com uma junta de nominal, não, que se completa com um complemento nominal, que complementa o nome, dando a ele sentido. Não obstante eu reconhecer que em língua portuguesa eu posso falar, o número é grande. Porque número pode ser 1, 2, 3, mas número no sentido aqui da quantidade é a quantidade sempre do quê? Logo, eu quero dizer que amicorum meorum, precisamos entendê-lo como um complemento nominal, porque o nome que ele complementa precisa de complemento. Ok? Tanto o complemento nominal quanto a junta de nominal vem no genitivo. Via de regra, vem no genitivo. Explicando de novo. Geralmente, nós teríamos aqui uma junta de nominal, mas a palavra, semanticamente inclusive, a palavra número,
que indica quantidade, é quantidade do quê? É número de quê? É de meus amigos. Portanto, não dá ideia completa. Precisa de complemento. Se precisa de complemento, não é adjunta de nominal. Se precisa de complemento, é complemento nominal. Então, de meus amigos, complemento nominal. Mas forma junto números amicorum meorum, tudo isso forma um sujeito que é formado por um núcleo e um complemento nominal. Mas se você interpretar isso como adjunta de nominal, a gente pode discutir, pode conversar, pode trocar ideia, mas, em minha opinião, aqui é um complemento nominal, porque a palavra números precisa de complemento. E aí nós temos o predicativo do sujeito, o nominativo masculino singular, que é o mesmo caso, número e gênero do sujeito, magnus, que significa grande. Magnus, magna, magnum. Grande. Pronto, a frase 4 está resolvida. Vamos para a próxima frase. Vir stultus non amat sapientiam. Vir stultus non amat sapientiam. O homem sensato não ama a sabedoria. Essa palavra, essa frase, é mais uma dessas frases que a gente pode perceber bem a construção. Né? Primeiro, o ir, que nós já trabalhamos na segunda declinação, o ir é masculino, nominativo masculino singular. Portanto, não tem muita dúvida de que isso seja o sujeito. E o termo stultus é um adjetivo triforme, stultus, stulta, stultum, que significa insensato. Homem insensato. Então, nós temos a formulação clássica de nominativo mais o adjunta de nominal. O sujeito, o núcleo mais a adjunta de nominal, formando o sujeito. Né? Então, nós temos o ir stultus. Isso aqui, o ir stultus é o sujeito formado por um núcleo, o ir, mais um adjunta de nominal, que qualifica esse sujeito. O homem stulto. Esse é o sujeito de amat, que é um verbo. É um verbo. Esse verbo é o verbo amo, que é o verbo na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. E ele vem modificado no seu sentido por um advérbio de negação, non, que é uma adjunta adverbial, alterando assim o sentido desse verbo. Então, não ama. Quem não ama alguma coisa. E aí nós temos a palavra sapientia. Sapientia é uma palavra nominativa, acusativa feminina singular, que significa sabedoria, e é o caso do objeto direto. Portanto, o ir stulto, sujeito, formado por núcleo mais adjunta de nominal, non, adjunta adverbial, e sapientiam, objeto direto. Analisando morfologicamente, o ir, nominativo masculino singular, stultus, nominativo masculino singular, advérbio, non, indeclinável. Amat, verbo amo, na terceira pessoa do singular do presente do indicativo ativo, e sapientiam é um acusativo feminino singular. O ir stultus, sujeito, formado por núcleo mais adjunta de nominal stultus, non adjunta adverbial, e sapientiam é um objeto direto. E por fim, para assim terminarmos nossa aula, ira feminae potest esse magna. Ira feminae potest esse magna. A ira da mulher, ira feminae, potest, pode, esse, verbo no infinitivo, ser. Magna, grande, pode ser grande. Aqui nós temos duas orações, porque nós temos dois verbos. Potest é o primeiro verbo, esse é o segundo verbo. Quando nós temos, então, essa construção em que nós temos um verbo e outro verbo, né, se pode alguma coisa. Pode ser isso, pode ser aquilo. Então, separando as orações, nós temos uma oração principal, ira feminae potest. E nós temos uma oração subordinada, esse magna, que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e direta, porque faz o lugar do objeto direto. O que pode alguma coisa. Pode ser grande. Percebamos, portanto, que o que nós temos aqui é um
São duas orações, sendo a primeira oração a oração principal, a segunda oração uma oração subordinada, objetiva direta. Aí, analisando a primeira oração, nós temos ira feminae, ira, nominativo feminino singular. Feminae está no genitivo feminino singular, portanto é uma adjunta de nominal. Então, ira é o núcleo do sujeito, adjunta de nominal feminae, que está no genitivo feminino singular. Tudo isso forma o sujeito. Ira feminae. Potest. Potest é o verbo possum, na terceira pessoa do singular do presente, do indicativo. E aí depois nós temos o esse, que é um verbo no infinitivo. Muita atenção. O verbo no infinitivo. E esse verbo no infinitivo tem magna. Magna está no mesmo caso de ira, sendo, portanto, predicativo do sujeito. Ok? Predicativo do sujeito. O sujeito de esse, magna, é ira. Ok? É ira. Então, magna está concordando com ira. Na verdade, toda essa oração mas magna se liga ao sujeito da primeira oração. Então, a ira da mulher pode ser grande. Magna é um predicativo do sujeito. Sabendo que essa oração é uma oração objetiva direta. Tá? Mas ela vem com infinitivo, mas como infinitivo é um infinitivo de verbo de ligação, você tem o predicativo do sujeito magna, que concorda em gênero, número e caso, com o sujeito ira. Ok? Bom, é isso, gente, que nós tínhamos para passar no dia de hoje. O que nós vamos pedir para que vocês façam é que vocês façam mais uma vez a leitura do texto que nós propusemos, que vocês façam essa análise dessas frases, mais uma vez, e que vocês continuem fazendo a análise das frases, para que a análise dessas frases, que são frases nesse mesmo esquema que nós temos visto até aqui, só tem mais 3 frases, você possa exercitar esse tipo de análise. Não é nada difícil. Né? Augustus dux Romae oratium amicum sum habet. Só pensar, Augustus dux Romae está entre vírgulas. Não tem dificuldade de perceber que isso aqui é um aposto. Augusto, governante de Roma. Nesse aposto você tem um núcleo e uma adjunta de nominal, Romae, né? Governante de Roma. Aí depois tem oratium amicum. Horácio vem oratius. Se está oratium, é um acusativo. Amicum é um acusativo. Aí depois nós temos aqui sum habet. Ou seja, a gente tem aqui Augusto, governante de Roma, tem, mas essa expressão sum amicum, sum oratium, tudo está no acusativo. Então tem seu amigo Horácio, como seu amigo Horácio. A tradução a gente colocou habet como considera. Né? Considera Horácio seu amigo. Mas se fôssemos traduzir literalmente, tem por seu amigo Horácio. Colocando habet como considerar, resolvemos o problema. Mas se você traduzisse literalmente, tem Horácio como seu amigo. Tudo tranquilo. Nós temos uma pequena adaptação da língua latina para a língua portuguesa, mas o sentido pode ser compreendido tranquilamente. Não tem mistério nessas frases. Você com certeza conseguirá fazer, mas caso não consiga, se lembre que nós temos os nossos monitores dispostos e disponíveis para ajudar vocês a fazerem os exercícios, a fazerem a explanação desses conteúdos, caso um conteúdo específico dado em sala de aula não tenha sido compreendido de forma plena, e assim nós vamos avançar em nosso aprendizado da língua latina. Ok? Então nós vamos ficar por aqui. Quero agradecer muitíssimo a sua participação. Quero agradecer muitíssimo você estar acompanhando nossas aulas. E aí nós vamos, na próxima aula, continuar avançando, já utilizando outros verbos, utilizando outras construções, para irmos avançando no nosso conhecimento do latim.
Ok, gente? Um grande abraço, até a nossa próxima aula e fique animado, fique animada. Vamos estudar latim.